Saúde os irmãos com a paz do Senhor. A responsabilidade é grande, né? Que Deus abençoe. Eu creio que Deus irá nos dar graça. Que Deus abençoe o pastor Sóstenes. Obrigado pela oportunidade, por nos receber tão bem aqui em Morada Nova. Que Deus abençoe a nossa irmã Cândida. Que Deus abençoe o presbítero Ricardo. E essa igreja que tem nos recebido tão bem. Ontem foi maravilhoso a festa das crianças. Deus se fez presente aqui e nos alegramos em ver os pequeninos cheios da presença do Senhor. E isso é muito bom. Nós vemos aqui o futuro da nossa igreja, o presente da nossa igreja crescendo na graça e no conhecimento. E isso é maravilhoso de ver. Que Deus abençoe a cada irmão pela recepção. E eu quero compartilhar com os irmãos alguns versos da palavra do Senhor, uma passagem bem conhecida. Muito obrigado. Uma passagem bem conhecida da igreja. Mas cada vez que eu medito nessa passagem, Deus ele traz algo diferente ao meu coração. João, no capítulo de número 5, onde conta a história daquele paralítico que estava à beira do tanque de Betesda, esperando uma cura, aguardando uma cura. João ele relata essa passagem e eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite. João, capítulo 5. Eu quero ler a partir do verso 5, que diz assim: Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhes: Queres ficar são? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. É uma passagem que nós lemos e nós vemos aqui a graça alcançando. Essa passagem que nós lemos, Deus, Ele nos traz algo maravilhoso para os nossos dias. Esse homem estava passando por uma situação muito difícil. João relata que ele estava há 38 anos enfermo, em cima de uma cama. Eu creio que esse tempo de enfermidade que esse homem estava vivendo, não era apenas só a enfermidade que ele enfrentava. Aqui ele enfrentava também a solidão, o desprezo. Imagina a angústia que tomou conta ao coração desse homem, há tanto tempo esperando o movimento das águas, pois a Bíblia diz que de tempo em tempo um anjo descia aquele tanque, movimentava as águas, e todas as vezes que ali ele movimentava as águas, era curado de qualquer enfermidade que tivesse. E ali estava esse homem, deitado à beira do tanque, esperando o movimento das águas. Jesus, como é maravilhoso, e aonde Jesus está, milagres acontecem. Havia uma festa em Jerusalém entre os judeus, e Jesus estava subindo para Jerusalém, indo a Jerusalém. Porém, no meio do caminho, Jesus resolve passar à beira daquele tanque. Jesus resolve passar naquele tanque, e ele passa por ali e vai até aquele homem, porque a Bíblia nos diz que Jesus sabia da situação daquele homem, sabia que ele estava enfrentando aquele problema já havia muito tempo, e Jesus se compadece daquele homem e decide ir até ele. E quando Jesus chega diante desse homem, Jesus faz apenas uma pergunta a ele: Queres ficar são? O homem, ele não sabia que era Jesus que estava falando com ele. Ele apenas estava desesperado por alguém que o ajudasse a ir até as águas, quando via o movimento da água. Aquele homem olha para Jesus sem conhecer que era Jesus, sem saber que era Jesus. A resposta que ele dá a Jesus eu acho muito linda. Ele olha para Jesus e diz: Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada me coloque ao tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. O que ele está dizendo para Jesus aqui? Senhor,
eu estou sozinho. Eu estou aqui abandonado por todos. A minha família já me abandonou, já não acredita mais em mim. Os meus amigos também não acreditam mais em mim. Eu estou aqui sozinho, largado à beira desse tanque, desenganado da medicina. Eu não vejo solução alguma para a minha vida, a não ser a água desse tanque. E todas as vezes que eu vejo o movimento das águas, eu tento ir, mas desce outro antes de mim. Não tem ninguém por mim, Senhor. E aqui estou. O que ele estava dizendo para Jesus: independente da situação que eu estou enfrentando, independente da solidão que eu estou enfrentando, da angústia que toma conta do meu coração, independente do desprezo que assola a minha vida, independente de tudo que acontece ao redor de mim, eu vendo todos serem curados, receberem a sua bênção, independente de tudo isso, independente da minha fraqueza, independente de todos os problemas que eu tenho enfrentado, acarretado por conta da situação que eu estou enfrentando, eu não desisti, Senhor. Eu continuo tentando. Todas as vezes que eu vejo o movimento das águas, eu continuo tentando. Eu continuo tentando, eu não desisti. Aleluia. Eu já perdi as contas de quantas as vezes eu já tentei e não consegui. Mas mesmo assim eu não desisti. Todas as vezes que eu vejo o movimento das águas, eu tento ir, mas eu não consigo chegar. Desce outro antes de mim, e eu continuo aqui na mesma. Mas não importa, eu vou continuar tentando. Naquele momento, Jesus, já sabendo a situação daquele homem, Jesus sabia que ele precisava de uma cura, mas ele precisava desabafar com alguém. Aquele homem precisava desabafar com alguém. Jesus também sabia que ele estava com o coração trancado, angustiado, sofrendo. E Jesus dá a oportunidade dele falar. E quando ele termina de expressar essas palavras a Jesus, Jesus diz: levanta, toma a tua cama e anda, segue o teu caminho. Aleluia. Jesus é poderoso em realizar milagres. Jesus é especialista em ir naquela causa que você acha que não tem mais jeito. Jesus é especialista em enfrentar, aleluia, qualquer batalha por você. Aquela causa que para você parece impossível, Jesus é especialista em resolver. Calma o seu coração, aquieta a sua alma. O Mestre está aqui, aleluia. E aonde Jesus está, milagres acontecem. Independente da situação em que você está enfrentando, independente da situação que está a sua vida financeira, talvez a sua saúde, talvez na sua casa, algumas situações não estão acontecendo do modo que você espera. Ei, tenha calma, não desista, não abandone a tua família, não abandone nada, não, siga em frente. Continue se esforçando, porque Jesus está vendo a sua situação. E Ele chega nesta noite, Ele diz: quer ficar livre desse problema? Muitas das vezes nós depositamos a nossa confiança em homens, depositamos a nossa confiança em governos, depositamos a nossa esperança em algo que nós estamos vendo, achando que aquilo vai resolver o nosso problema. Talvez depositamos a nossa confiança naquele amigo. Eu sei que todos nós temos um amigo, aquele que bate nas nossas costas e diz assim: conte comigo para o que der e vier. Conte comigo, a hora que você mais precisar, pode contar comigo que eu estarei aqui. E talvez essa hora chegou para você, e você contou com aquele amigo, e aonde estava aquele amigo? Você não encontrou. Talvez você contou com ele e ele não pôde te ajudar. Oh, aleluia, mas o amigo dos amigos está aqui nesta noite. É uma mensagem muito simples, mas eu tenho certeza que Deus tem algo especial para a sua vida. Deus está tratando com vidas aqui nesta noite. Oh, aleluia, talvez já esgotou a sua esperança de tanto aguardar por alguém, e você vem se frustrando dia após dia, ano após ano. Você vem se frustrando diante das situações que não tem dado certo na sua vida. Mas nesta noite Jesus está dizendo para você:
Você não depende de ninguém além de mim. Aleluia, você depende do céu. A graça que te alcança nesta noite é que você precisa. Oh, aleluia, ninguém pode te ajudar a não ser o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores. Deposite a sua confiança naquele que pode resolver o seu problema. Deposite a sua confiança naquele que pode te ajudar de verdade, naquele que não vira as costas para você. Deposite a sua confiança naquele que é médico por excelência, naquele que sabe resolver a situação, aleluia, de uma forma toda especial. E não vai deixar nada para resolver, não vai deixar nada para trás. Ele vai nos mínimos detalhes. Ele entra nos mínimos detalhes e Ele coloca tudo no lugar. Mas nós temos que apenas confiar no Senhor. Deus é poderoso, aleluia, a realizar aquilo que nós não podemos fazer. Deus é poderoso em realizar aquilo que nós achamos que é impossível. Talvez você tenha feito projetos para os seus anos que se passaram, e seus projetos sempre vêm dando errado, e com isso você vem se frustrando. Mas confie, porque todos os seus projetos ainda estão nas mãos do Senhor. E na hora certa Ele vai chegar e vai resolver aquele problema que você espera ser resolvido. Hoje no almoço eu compartilhei com o pastor uma situação que nós enfrentamos. Quando nos casamos, eu era gerente do Banco Santander. Eu quero compartilhar com os irmãos, o pastor veio me lembrar aqui. Quando nos casamos, eu era gerente do Banco Santander. O meu sonho desde criança era ser gerente de banco. Desde criança, quando perguntavam para mim o que você quer ser quando crescer, eu dizia, quero ser gerente de banco. E Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele realizou o desejo do meu coração. Ele sabia que eu precisava passar por ali para Ele realizar algo na minha vida. Talvez esse testemunho sirva de exemplo para a sua vida, ou talvez alguém esteja passando por uma situação como essa aqui. E assim que eu me casei com a Sumara já tinha um ministério de louvor, já atendia agenda pelo Brasil e fora do Brasil. E assim que nos casamos, Deus começou a usar pessoas. Deus começou a usar pessoas para falar comigo, dizendo que queria eu somente na obra com a Sumara. E eu não entendia o que Deus queria da minha vida. E ali eu já estabilizado no banco, trabalhando em uma agência muito boa no centro da cidade, uma agência muito grande, eu gerenciando uma carteira muito boa de clientes, com a vida estabilizada, com o meu sonho realizado. E Deus, usando cada culto que a gente ia, Deus usava um vaso e dizia, eu quero você com a Sumara na obra. E eu não entendia. E não era aqueles vasos que vinha marchando em nossa direção, não. Vinha um irmão simples e batia nas minhas costas e dizia, meu irmão, Deus está dizendo para eu falar para você o seguinte, que Ele quer você só com a Sumara na obra. Eu não sei porque Ele está dizendo isso, mas Deus mandou dizer isso para você. E virava as costas e ia embora. E eu falava, amém, meu irmão, que Deus abençoe. E de tanto Deus usar pessoas e dizer isso para mim, eu cheguei para a Sumara um dia, em casa, e eu falei para a Sumara assim, eu nunca vou pedir as contas do banco para ficar dependendo de oferta de igreja. Eu nunca vou pedir as contas do meu emprego para ficar dependendo de oferta de igreja. Eu jamais vou impedir você de viajar para cumprir o seu ministério de louvor por onde Deus quer te levar. Quando eu puder viajar contigo, eu viajo. Quando eu não puder viajar, a sua avó viaja, porque a avó sempre viajou com a Sumara. E eu disse para ela, eu nunca vou pedir as contas do meu trabalho para ficar dependendo de oferta de igreja. Eu falei aquilo na maior simplicidade, não revoltado com a situação, não revoltado com nada. Eu só dizia que eu não queria depender de oferta de igreja. Eu falei isso, com uma semana Deus me tirou do banco. E eu não entendi por que Deus me tirou do banco, não entendi por que eu fui dispensado. Eu cumpria todas as minhas metas, batia minhas metas direitinho. Eu cumpria todas as metas do mês e ainda sobrava para o mês seguinte. Eu era um funcionário que, pela misericórdia do Senhor, eu tinha uma habilidade muito boa no que eu fazia.
conhecia todas as áreas do banco na área da agência, recebia contatos de outras regionais para ajudar em alguma situação que estava com problema nas agências, e eu auxiliava, ajudava a resolver. Então eu fiquei com aquela interrogação: por que eu fui dispensado do banco? Por que eu fui mandado embora? E para Deus acalmar um pouquinho o meu coração, no dia que eu fui dispensado, 4 gerentes foram dispensados também comigo. Então fomos 5 gerentes dispensados ao mesmo tempo. E nós, sem entender o porquê, o gerente geral tentou remediar diante da regional e não conseguiu. Aí eu falei: com a minha experiência que eu tenho, logo eu estou trabalhando em outro banco, vou ficar tranquilo, descansar, ficar 30 dias em casa, porque trabalhar em agência pesa muito a nossa mente, sobrecarrega demais. E eu falei para a Sumara: vou ficar 30 dias em casa, depois eu entro em outro banco. E assim aconteceu, logo eu assumi uma vaga em um outro banco para trabalhar, mas dessa vez como analista de crédito. E a pessoa que estava me ensinando no trabalho, na nova função, ensinando o sistema do banco, ele me disse: aprende muito rápido o serviço, porque está para surgir uma vaga de uma promoção, e eu já estou aguardando há um bom tempo. O gerente já disse que essa promoção é minha. Então quanto mais rápido você aprender a função, você vai assumir o meu lugar aqui, vai continuar na função, e assim que surgir a vaga eu vou ser promovido e você continua na função. Eu falei: pode ficar tranquilo. Com 2 meses que eu estava nessa nova função, a vaga surgiu. Aí vem o supervisor, o gerente, e fala comigo, me chama para uma reunião e disse: olha, surgiu uma vaga, e essa vaga nós queremos colocar você na vaga. Eu falei: não, eu não posso assumir essa vaga, porque eu estou apenas 2 meses no banco, ainda em fase de experiência. Ele falou: não, a vaga é sua. Nós fizemos uma reunião, nunca aconteceu isso, mas nós vemos que você tem o perfil para a vaga. E a vaga que a pessoa estava me ensinando, a vaga que aquela pessoa que estava me ensinando estava aguardando, passou para mim. Imagina a situação que eu enfrentei ali dentro. Aí eu fiquei feliz demais da conta, ao mesmo tempo preocupado com as retaliações que eu iria sofrer ali por conta dessa promoção muito rápida. Aí eu falei: Deus está comigo. E nesse período Deus começou a usar pessoas novamente para dizer: eu quero você só com a Sumara na obra. E eu, sem entender novamente por que estava acontecendo isso, eu falei para a Sumara novamente: eu não vou pedir as contas do banco, agora eu estou me dando muito bem, estou ganhando mais do que eu ganhava no outro banco. Eu não vou pedir as contas do banco para ficar dependendo de oferta de igreja. Com 2 meses que eu estava nessa nova vaga, 4 meses nesse banco, Deus criou uma situação, sabendo que eu não iria pedir as contas. Uma outra pessoa veio e me fez uma proposta para assumir uma empresa, que ela estava montando uma empresa, uma construtora. E ali a proposta era muito tentadora, ia pagar muito mais do que eu recebia no banco. Sou formado em administração de empresas, e essa pessoa me fez uma proposta, e a proposta era muito boa. Eu relutei em não aceitar, mas aí acabei aceitando, pedi as contas do banco. Quando eu pedi a conta do banco, fui organizar para abrir essa empresa com essa pessoa. 3 meses correndo atrás de documentação para abrir, já tinha arrumado o local, já estava quebrando o prédio para fazer a sede da empresa, e estava a todo vapor aquela proposta e aquele andamento da empresa. Eu estava todo feliz porque já ia dar muito certo e eu estar livre para poder fazer a obra com a Sumara, que a pessoa disse: você vai administrar, e eu sei que você tem um ministério com a Sumara, você pode ter toda a liberdade para viajar com a sua esposa. Eu falei: pronto, Deus está nesse negócio. Com 4 meses que a gente estava organizando para abrir a empresa, um certo dia a pessoa chegou para mim e disse: olha, não deu nada certo do que eu pensei, não vou mais abrir a empresa, e não deu muito certo, então procura outra coisa para fazer. Quando eu fui correr atrás para procurar outra coisa, toda a minha situação financeira estava bagunçada, porque a proposta que a pessoa me fez foi que nesse período que nós íamos abrir a empresa, todas as minhas despesas ela ia estar arcando, ela ia estar pagando todas as minhas despesas até que a empresa fosse aberta, e nada ela cumpriu. E aí eu fiquei desempregado 5 anos, fazendo entrevistas de emprego, participando de várias seleções, era aprovado em todas as entrevistas e não era contratado. Eu passava na vaga,
Aguardava em casa para saber o dia que eu ia levar a documentação, fazer o exame médico. E nada de receber um e-mail. Quando eu ligava na empresa, dizia: a vaga foi cancelada. E nesses 5 anos eu passei a depender de cesta básica da igreja. Deus fechou as portas da agenda da Sumara. E nós começamos a passar um processo que nunca tinha vivido. Tinha acabado de financiar um carro com 60 prestações para frente. A primeira prestação ia vencer no mês seguinte. E eu sem emprego, sem trabalhar, a Sumara sem agenda. Deus fechou as portas da Sumara. Deus fechou as portas do emprego para mim. E eu passei a depender inteiramente de cesta básica da igreja. Ninguém sabia da nossa situação. Sumara contratada pela CPAD. Todo mundo conhecia Sumara pelas revistas da escola dominical, os eventos das convenções que ela participava. Nesse período participamos de algumas convenções, de alguns eventos oficiais, mas assim, nada financeiramente vinha no nosso bolso. Deus fechou as portas e eu sem entender o porquê. E ali eu questionava com Deus e orava a Deus sem entender o porquê. Quando eu estava para vencer as contas, de repente o telefone tocava, era um pastor amigo dizendo: Sumara, você está livre domingo que vem? Sim, estou livre. Eu estou fazendo uma ceia especial e eu gostaria que você viesse para louvar. E a gente ia louvar, a Sumara louvava. Quando ele vinha com a oferta, era exatamente o valor da conta que estava vencendo no dia seguinte. Nós pagava a conta, não sobrava nada. Era arroz, feijão e ovo, macarrão, era o que vinha na cesta, a gente comia. Quando não tinha ovo, era macarrão com feijão e fazia aquele arroz e misturava, era o que tinha, mas não murmurávamos. Apenas chorávamos aos pés do Senhor e eu não entendia o porquê daquele processo. E nós conhecíamos muitas pessoas que tinham empresas, podiam contratar, contava a minha situação, queria trabalhar, oferecia meu serviço, a pessoa: vou arrumar uma vaga para você, e nada dava certo. Eu lembro que uma vez, resumindo para não perder muito tempo, eu lembro que uma vez eu encontrei com um amigo nosso que ele tinha uma empresa muito boa, mas ele estava passando uma situação muito complicada na sua empresa. E nós, em um almoço, ele começou a dizer para mim: eu estou passando uma dificuldade muito grande na empresa, eu tenho que dispensar 3 funcionários para não fechar a empresa. E ele, naquela conversa, eu falei: eu estava precisando de um trabalho. Você já está pedindo para dispensar 3, então lógico que você não vai me contratar. Ele falou: talvez eu dispense os 3 funcionários e você assume a vaga dos 3. Eu falei: ótimo. Aí ele contou a situação da empresa. Naquela mesa do almoço, eu prestei uma assessoria para ele sem entender. E eu dei o diagnóstico da empresa dele na mesa do almoço. E assim fui embora. Ele falou assim: a semana que vem a gente conversa. Ele chegou na empresa. Tudo aquilo que a gente conversou no almoço, ele colocou em prática. Não dispensou nenhum dos funcionários, realocou apenas os funcionários. A empresa deu certo, começou a andar direitinho. 2 meses depois ele me encontra e começou a contar o testemunho. Aquele dia no almoço, Deus preparou você para me dar uma luz. E tudo que você me falou ali na empresa, eu coloquei em prática e deu certo. Hoje, graças a Deus, a minha empresa está andando bem. E a vaga nada. Aí eu falei: amém, que Deus abençoe, que a sua empresa seja próspera. Resumindo, depois de 5 anos, nós quitamos o nosso carro. A última prestação nós pagamos. Quando nós pagamos a última prestação, eu olhei para a Sumara e eu disse: como que a gente conseguiu vencer esses 5 anos e nós quitar o carro, eu sem emprego e você sem agenda? Aí ela falou: foi Deus que vem cuidando todo esse período. Naquele dia Deus me fez lembrar daquilo que eu falei há 5 anos atrás, que eu nunca ia pedir as contas do trabalho para ficar dependendo de oferta de igreja. E eu quero dizer para você nesta noite, que Deus, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. A partir daquele dia, Deus, quando eu reconheci que eu tinha falado uma coisa errada lá atrás, que eu não confiei inteiramente em Deus, eu dobrei os meus joelhos, eu pedi perdão ao Senhor e disse: eis-me aqui, Senhor, faça conforme a tua vontade. Eu estou disposto a fazer a tua obra da forma que o Senhor quiser. Cuida de nós como o Senhor sempre tem cuidado. A partir daquele momento o telefone começou a tocar. Deus começou a soprar o nome da Sumara e nós começamos a atender agendas.
por todo o Brasil novamente. Aleluia, Deus começou a mudar o cativeiro e a agenda vinha todos os dias tocando o telefone. Foi uma bênção. E eu não satisfeito, porque nesse todo período que a gente passou, nós não encontramos ninguém para dar uma palavra de ânimo, uma palavra de apoio. É isso que acontece quando a gente está numa situação difícil. Às vezes aquele dia que a gente acorda tão para baixo, precisando de um abraço, precisando de uma palavra de ânimo, aí vem aquela pessoa e te deixa mais para baixo ainda. E eu recebi essas palavras de desânimo todos os dias. E depois que a agenda começou a bombar, aí começou a surgir alguns pastores, alguns amigos, alguns conhecidos dizendo: o Levi está vivendo nas costas da Sumara, Levi não gosta de trabalhar, Levi gosta de aproveitar da situação e está aí, abandonou tudo para ficar dependendo da Sumara. E eu, cansado de ouvir isso, eu falei: eu vou abrir uma empresa, para ninguém mais ficar falando que eu sou vagabundo. Desculpe a palavra, mas é o português mais rasgado. Mas falavam que eu era encostado, não gostava de trabalhar. Eu falei: não, eu não vou ficar carregando isso. Aí eu abri um comércio, e Deus começou a prosperar no comércio, com 2 anos, só que nesse período de 5 anos ninguém falava nada. Quando eu abri o comércio, Deus começou a dizer: eu quero você só com ela na obra. Aí começou de novo as profecias: eu quero você só com ela na obra. Eu contratei 2 funcionários, a empresa estava indo muito bem, vendia muito, lucrava bem. E aí eu estava bem, eu falei assim: nossa, peraí, dessa vez eu não vou agir da forma que eu agi. Eu paguei um preço muito alto. Aí dobrei o joelho novamente com a Sumara e orei: Senhor, se realmente for para eu ficar só com ela no ministério, providencia um comprador para a loja, vai pagar o preço que eu quiser, e ainda vai se oferecer para comprar, porque eu não vou oferecer. Naquele momento que eu orei, 2 dias depois um amigo me liga: Levi, você quer vender a sua loja? Quero. Não quero vender, mas se você quiser comprar, eu vendo. Ele falou: eu quero comprar. Eu dei o preço, ele falou: eu tenho só a metade, a outra metade você parcela? Eu falei: parcelo. Aí ele falou: amanhã eu estou na loja para conversar. Logo cedo ele estava lá. Passei toda a documentação da loja, mostrei para ele, ele falou: eu vou comprar. Eu falei: você tem certeza? Eu falei: tenho certeza. Eu falei: então tá bom, a loja é sua. Me transferiu o valor, parcelei. Depois de 1 ano e meio que ele quitou a loja, ele veio e falou para mim: hoje eu não pagaria o preço que eu te paguei nessa loja, porque o valor que eu te paguei dava para abrir 3 lojas. Eu falei: eu sei disso, porém eu te vendi uma loja com 2.000 clientes cadastrados, clientes ativos, vendendo 4 cargas, de 3 a 4 cargas por semana. A loja estava indo muito bem. Eu posso te devolver o valor, você me devolve a loja. Ele falou: jamais, porque foi Deus quem me deu essa loja. E eu falei: foi Deus, porque eu orei. Aí ele entendeu, porque ele também é evangélico. Ele falou: não, agora eu entendi. Ele está até hoje com a loja e a gente vivendo. Deus nunca deixou faltar nada em casa. Levi, por que você está me contando essas coisas? Talvez tem pessoas aqui que está enfrentando alguma situação e não sabe o porquê. Deus, Ele tem algo especial na vida de cada um de nós. Deus, Ele sabe tratar de diversas situações, Ele sabe tratar conosco de diversas maneiras. Aleluia, nós enfrentamos esse processo, porque nós precisávamos passar por esse processo. Mas nós nunca deixamos de confiar no Senhor. Nós nunca deixamos de aguardar a promessa se cumprir na nossa vida. Deus, Ele tem algo especial para a sua vida. Talvez você tenha feito alguns planos e já vem algum tempo lutando para algo dar certo e tem dado errado. Você já parou e falou com o Senhor: Deus, que seja feita a sua vontade. Você já parou para falar com o Senhor se o propósito dele é esse para a sua vida? Se o propósito é esse mesmo para a sua vida? Deus, Ele sabe o que nós precisamos. O salmista diz que antes de sair som algum à nossa boca, Ele sabe o que havemos de pedir, Ele sabe o que nós pensamos, Ele conhece o íntimo do nosso coração. Então Ele sabe a situação que você está enfrentando. Ele sabe todas as vezes que você deita no seu travesseiro e o nó bate na sua garganta, você não consegue orar, de tamanha dor que você está enfrentando. Talvez os seus amigos olhem para você e não acreditem mais em você. Talvez os seus familiares não acreditam mais em você. Talvez os teus vizinhos olhem para a tua casa e
não tem mais jeito, a situação dele é miserável, vai continuar desse jeito para o resto da vida. Mas Deus está olhando cada afronta que você tem enfrentado. Deus do alto céu está olhando cada situação, cada detalhe da sua vida, dia após dia que você tem enfrentado. E Ele está te dizendo: não desista, não pare no meio do caminho, não abandone a sua fé. Talvez o inimigo tenha soprado no seu ouvido dizendo: você é evangélico há muito tempo, você serve a Deus há muito tempo, mas aonde está o seu Deus que não vê a sua situação? O inimigo tem soprado palavras negativas sobre você, fazendo de tudo para você parar na caminhada, fazendo de tudo para você desistir da sua família, fazendo de tudo para você desistir do seu objetivo. Mas eu quero dizer a você nesta noite, seja qual for a situação em que você está enfrentando, não desista. Talvez você entrou aqui nesta noite dizendo: esse é meu último culto, porque eu não aguento mais vir ao culto e orar, a minha situação não mudar, não aguento mais eu vir nos cultos de orações e a minha situação não mudar, não aguento mais participar do grupo e a minha situação continuar ao mesmo tempo. Ei, acalma o seu coração. Aleluia, a sua esperança está em Cristo, em Cristo que não falha nunca. A sua esperança está em Deus que jamais falhou. Oh, aleluia. Ainda que aos nossos olhos pareça que a situação não tem fim, ainda que aos nossos olhos pareça que o problema não será resolvido, ainda que a medicina diga não tem mais jeito, ainda que os amigos digam não tem mais jeito, ainda que os parentes olhem para você e diz: para esse daí não tem mais jeito, eu já desisti. E aí você se encontra sozinho dizendo: agora é só eu estou lutando sozinho, não aguento mais. Mas eu quero dizer uma coisa a você, aleluia. Todos os dias quando você se levanta, aleluia, é o Senhor Jesus te dando graça e força para caminhar mais um pouquinho. Se fosse por você, você não levantaria da sua cama. Se dependesse de você, você se trancaria num quarto e ficaria trancado chorando. Mas você tem lutado dia após dia, mesmo sem força. Olha você aqui adorando ao Senhor. Mesmo sem força, olha você aqui diante do Deus Todo-Poderoso, aleluia. Não desista. Não desista dos seus sonhos. Não desista da tua casa. Não desista da tua família. Crê somente, confie no Senhor, que Ele é o Deus que opera milagre. Eu gostaria de fazer uma oração por você. O pastor nos deu liberdade para falar a palavra, e vamos orar por você nesta noite. Aleluia. É uma mensagem muito simples, mas eu tenho certeza que Deus tem algo para você nesta noite. Aleluia. Talvez você saiu da sua casa esperando outra coisa, mas foi o que Deus preparou para você nesta noite. E eu tenho certeza que você sairá daqui transformado. Você não vai dar mais ouvido às afrontas do inimigo. Você não vai dar mais ouvido, aleluia, às vozes negativas que vem soando na sua mente. Você não vai dar mais força para esse síndrome do pânico que vem se rondando a sua mente. Aleluia. Essa depressão que está te rodeando vai cair por terra agora em nome de Jesus. Você não vai ser mais uma pessoa depressiva a partir de hoje, em nome de Jesus. Não porque eu estou aqui, mas porque Jesus está aqui. E aonde Jesus está, milagres acontecem. Crê somente no Senhor. Lance as suas ansiedades aos pés do Senhor. Ele já levou as suas dores à cruz. A graça dele nos alcançou mesmo sem nós não merecermos. Nós não merecíamos, mas Ele nos alcançou. Nós somos falhos. Nós erramos todos os dias. Às vezes dá vergonha de estar na presença do Senhor, de tanta falha que nós temos. Mas a misericórdia dele nos alcança dia após dia. E a misericórdia dele nos dá a oportunidade de estarmos à mesa com Ele. Isso é maravilhoso. Porque naqueles momentos que nós achamos que estamos fracos, que não merecemos nada, é aí que Ele está ao nosso lado, nos abraçando e nos amparando. Naqueles dias que nós acordamos tão para baixo, dizemos tantas vezes que não iremos mais errar, dizemos tantas vezes que vamos lutar para andar certinho com o Senhor. Pode louvar, Sumara. Dizemos que vamos estar Deus certinho com Ele todos os dias.
E quando pensa que não, estamos errando novamente. Quando pensa que não, o pecado nos arrodeia novamente. Caímos nos erros. Aleluia. E aí nos sentimos envergonhados, porque acabamos de orar, mas erramos de novo. Ei, não desista não. A Bíblia diz que no mundo teremos aflições. Aleluia. Mas era para ter bom ânimo. Tenha bom ânimo. Não deixe o pecado te afastar do Senhor. Não deixe o pecado te afastar de Deus. Quando você errar, lembre sempre que tem um Deus do céu que perdoa quando não há o arrependimento. Aleluia. Quando há o arrependimento, Ele nos perdoa. Tantas vezes planejei Ele nos perdoa, aleluia.